Olá, obrigado por estar aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais mais um culto de adoração em família. culto de adoração em família. Então, convide aí seus familiares, as pessoas que você ama, para que eles possam também conhecer esse Deus que cuida de você, esse Deus que quer o melhor para a tua vida. Então, vamos compartilhar também com as pessoas. Então, convida familiares, vizinhos, amigos, até quem você não conhece. Divulga em todas as redes sociais aí, divulga também a radiovinearte.net. E aí vamos estar juntos, conhecendo mais desse Deus que tem tanto para a tua vida e para a minha vida também. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Que Deus possa estar abençoando aí a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu trabalho, né? Que você possa realmente se sentir cuidado por esse Deus. Que essa palavra hoje possa ser viva em nossas vidas, né? O Senhor nos dá uma palavra para edificar, uma palavra para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com Ele. Então, essa palavra não é para mim, não é para você, a palavra é para nós. E a gente não basta só ouvir a palavra, a gente tem que aplicá-la. Então, nós temos que aplicar isso na nossa vida, né? O tema que o Senhor nos traz hoje é um tema assim bastante conflitante. Ah, pastor, qual é o tema? Então, a gente vai falar daqui a pouco. É bastante conflitante, né? E é sobre o pecado, vou variar um pouquinho, né? E muitas vezes, esse tipo de pecado a gente não reconhece, né? Porque trata de um pecado que é constante na nossa vida. E se a gente não vigia, e muitas vezes a gente acha até que isso não é pecado. Trata-se de uma deformação milenar. É algo que foi criado pelo inferno, né? Uma deformação que culminou, sabe no quê? Na queda de Satanás, quando Satanás foi lançado do céu. É um pecado que é muito comum. A palavra do Senhor nos traz hoje uma reflexão sobre o nosso orgulho, sobre a nossa soberba, sobre a nossa falta de humildade, a nossa falta de transformação em cristãos. Essa palavra vem confrontar. E o Senhor quer nos advertir, porque você sabe que pecado é pecado, não é? Pecado é o que vai nos impedir de ter uma relação com Deus, pecado é o que vai nos impedir de receber as promessas de Deus, pecado é o que vai nos impedir de viver a eternidade com Cristo. E Jesus e o Senhor nos adverte hoje, não é? Sobre esse tipo de pecado. E ele fala, cuidado com o orgulho. Cuidado com o seu orgulho, cuidado, eu tenho que ter cuidado com o meu orgulho. Todos nós temos um pouco de orgulho. Temos é espanhol, mas todos nós temos um pouco de orgulho. Mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é esse orgulho. Eu acho que vai ter um tempo onde nós vamos fazer um estudo sobre orgulho, né? Toda quinta-feira nós temos estudo bíblico, a gente vai fazer um estudo específico sobre orgulho. Mas o que é o orgulho? O que é orgulho? O orgulho é a manifestação do nosso autoapreço, ou um conceito em que alguém se tem, ou seja, eu sou bom para chuchu. É a soberba. Eu sou bom, eu sou majestoso, eu sou grandioso, eu sou belo, eu sou sublime, eu sou altivo. Somos orgulhosos, né? Somos orgulhosos quando não aceitamos exortação de ninguém. Exortação, se você lembra, o apóstolo Paulo, ele nos exorta. Exortação não é dar dura, exortação é ensinar. Então, nós não aceitamos quando somos exortados por alguém, nós somos, nós não somos ensináveis. Quando você não é ensinável, você não aceita ninguém te ensinando.
Somos orgulhosos quando sempre achamos que estamos com a razão. Eu sempre estou certo. Eu não quero nem ouvir a opinião do outro. Eu sempre estou certo. Somos orgulhosos quando não damos ouvido a outras pessoas. Você não quer ouvir, você quer seguir o teu plano e acabou. E isso aí está certo. E não interessa o que vai acontecer, você quer. Isso é um orgulho. Somos orgulhosos quando achamos que somos melhores do que alguém. Eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o ciclano. Isso é orgulho. Você pode ter uma característica de ser mais flexível, mais prático, né? Até mais habilidoso, mas isso não te torna melhor que ninguém. Ele te torna você mais habilidoso naquele aspecto e nada mais. Mas você não é melhor que a pessoa, porque certamente a outra pessoa vai ser habilidosa em outra coisa que você não é. Então, isso também é orgulho. Nós somos orgulhosos quando achamos que somos dignos de receber alguma glória, algum louvor. Quando achamos que as pessoas têm que se reverenciar diante de nós, têm que estender o tapete vermelho quando eu chego. Olha, para tudo porque chegou o seu fulano. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Somos orgulhosos quando achamos que a obra que executamos, aquilo que a gente fez, está tendo sucesso pela nossa capacidade. Não, olha, aquilo que eu fiz, olha, o sucesso é pela minha capacidade. Não. O sucesso foi porque Deus te capacitou, é diferente. Você só executou alguma coisa que Deus colocou na tua vida. Né? Somos orgulhosos quando humilhamos ou subestimamos ou não valorizamos aqueles que estão iniciando, ou no ministério, ou no nosso trabalho, iniciando em alguma função. Nós queremos ser prepotentes, nós queremos ser arrogantes, nós queremos ser melhores do que o outro. Isso é orgulho. E orgulho é pecado. Pecado é aquilo que nos distancia de Deus. Pecado é aquilo que vai contra a vontade de Deus. Quando se fala de orgulho, nenhum de nós está livre dessa tentação. Nenhum de nós. Nós somos humanos. Nós não estamos livres dessa tentação. Nós estamos no mundo e herdamos a nossa velha natureza vem com esse agregado, que é o orgulho. Mas o que é que a Bíblia fala sobre orgulho? Abra aí a tua Bíblia, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Abominável. Sabe o que é abominável? Deus não quer nem ver. Olha, eu não quero nem tratar com esse cara aí. Abominável para o Senhor é o arrogante. Conquistas, sucessos, é um dos testes mais importantes que Deus dá para você e para mim. Porque muitas vezes Deus permite as coisas para testar você e eu. Testar onde está o nosso coração. Beto, mas Deus não sabe? Deus sabe, mas Ele te dá a oportunidade de mudar. Ele te dá a prova justamente para você ver se você consegue ou não ser agradecido a Deus. Caso venhamos a nos tornar orgulhosos pelo que conquistamos, na verdade nós somos reprovados na prova. Nós somos reprovados nesse teste que o Senhor nos dá. E nós passamos a estar naquela qualidade de estarmos abomináveis para o Senhor. Vejamos aqui um exemplo que a Bíblia nos traz de alguém que era orgulhoso, alguém que era extremamente arrogante. Você sabe que todo pecado tem uma consequência. A consequência do pecado, se você permanece nele, é a morte. E a segunda morte, a morte eterna. Então é isso que você e eu temos que estar bem atentos com relação a isso. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículos 4 e 5.
Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo, né? Nabucodonosor, Deus deu, ou Deus permitiu que ele fosse um dos homens mais poderosos do mundo. É, se você pegar a história geral, você vai ver todas as conquistas que foram feitas pelo Império Babilônico. E você vai ver que ele foi um dos reis mais poderosos. Ele conquistou muitos povos, muitas nações. E o texto revela o sentimento de Nabucodonosor. O que ele estava sentindo? Era um sentimento de satisfeito, satisfação, né? E descansando em tudo o que havia conquistado. Como se ele tivesse conquistado. Não, pastor, mas não foi ele que conquistou. Pois é, foi ele que conquistou. Aquilo que você tem, foi você que conquistou, verdade? Verdade. Mas quem que te capacitou para isso? A partir do momento que você e eu nos tornamos cristãos, a partir do momento que você e eu buscamos estar mais perto de Deus, Paulo dizia que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu não tenho mérito nenhum. Eu quero ser usado por Deus e Deus vai me usar como Ele quiser. E toda a honra e toda a glória e todo o louvor é dele, não é mais meu. E o sentimento de Nabucodonosor era esse: o orgulho e das conquistas que ele teve. Mas, na verdade, nós acabamos de ver que o orgulho é abominação para Deus. Se o orgulho é abominação para Deus, o orgulho é um pecado. Se o orgulho é um pecado, ele tem uma consequência. Qual era a verdadeira motivação de Nabucodonosor? De ser o maior rei, de ser o maior conquistador, de ser o maior... O que ele queria? E qual é a nossa verdadeira motivação? Qual é a tua motivação e a minha? De estarmos vivendo para Deus, de estarmos vivendo o chamado que Deus nos dá, de estarmos cuidando da nossa família. Qual é a nossa verdadeira motivação? Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 4, versículo 30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, você vê aqui que ele, o rei Nabucodonosor, confiava somente nele. E muitas vezes é o que acontece com você e comigo. O nosso orgulho é tão grande que nós confiamos na nossa força. Nós confiamos no nosso conhecimento, nas estratégias que nós, sabe, eu sou safo para isso, eu sou muito bom para isso. Nós confiamos, na verdade, na força do nosso braço. Ele era o Todo-Poderoso, verdade? E muitas vezes é o que passa com você e comigo. Tudo ele construiu para a glória dele. Se você der uma olhada de novo nesse versículo que a gente acabou de ver, 3 vezes ele fala na primeira pessoa. 3 vezes ele fala eu e eu. O orgulho é a raiz de todo pecado. Não importa qual seja o pecado. O orgulho é a raiz de todo pecado. Você peca para ganhar alguma coisa. Você peca para se mostrar em alguma coisa. Né? O orgulho tirou Satanás do céu. Então você sabe da onde vem o orgulho. Então, o orgulho que você e eu temos, nós temos que dominá-lo. Nós temos que dominar o pecado que está à nossa volta. Quando, quando eu sou orgulhoso, na verdade, Deus, ele rejeita
e odeia o orgulho. Mas por que ele faz isso? Porque, na verdade, eu sou o Deus e não preciso do Deus. Na verdade, eu tô pondo de lado, eu estou tirando da minha vida o Deus Todo-Poderoso. Eu estou me colocando como Deus. Por isso que Deus, ele rejeita o orgulho. A Bíblia nos adverte sobre o orgulho. Abre a tua Bíblia aí. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Ou seja, palavra de sabedoria de Salomão. Ele está dizendo aqui que o nosso orgulho, ele precede a nossa ruína. O orgulho, ele vem antes de você cair, antes de você acabar. E a altivez de espírito, a queda. Nós vemos hoje muitos pregadores, muitos que se dizem cristãos, falando sobre a sua igreja, sobre a quantidade de membros, sobre... Na verdade, o ministério que Deus coloca na tua mão, minha avó dizia que é um pão emprestado. O que é um pão emprestado? Você tem que devolver para ele. É alguma coisa que não é sua. Você pega emprestado. O ministério que Deus coloca na tua mão, você deve fazê-lo em honra. Você está sendo honrado por Deus para ele colocar esse ministério na tua mão. Para você não existe nenhuma honra, quem vai te honrar é o próprio Deus. Não, nós não podemos esquecer disso. E seguimos nossa vida sem nos importar com o que Deus pensa. Nós queremos seguir a nossa vida do jeito que a gente quer. Não estamos preocupados com aquilo que Deus está pensando. Podemos ver isso claramente na vida do rei Nabucodonosor. Tudo estava se preparando para uma grande queda de Nabucodonosor. A gente vê isso, mas Deus é tão tremendo que ele dá uma oportunidade para você e para mim. Deus, ele dá um aviso para você e para mim. Ainda ontem conversava com uma pessoa e a pessoa falava assim, então eu queria botar o meu carro em tal lugar, mas aí depois eu pus no outro lugar, mas eu não queria botar naquele lugar. Então por que você não voltou? Ah, porque eu não queria confusão e não sei o quê, acabei botando ali e aí o carro desapareceu. Esse sentimento de que você não deveria botar no outro lugar, é o Espírito Santo falando para você, olha, não põe lá, põe para cá. Ai, pastor, mas por que o Espírito Santo não moveu o carro dela para cá? Não, ele não tem que fazer isso. Isso aí, você que tem que decidir. Ele te avisa. Então, Deus é tão tremendo que ele sempre vai te avisar. Ele vai te avisar através da palavra, ele vai te avisar através de uma pregação, ele vai te avisar através de um louvor, ele vai te avisar através de um ímpio, ele vai te avisar através de um outdoor, ele vai te avisar, de alguma forma ele vai te avisar. O que você e eu temos que estar muito atentos é para qual tipo de aviso ele vai nos dar. E para o rei Nabucodonosor, Deus foi tremendo, né? Daniel estava lá, já era o terceiro reinado que Daniel estava lá, mas Daniel foi lá falar com o rei. Deus permitiu que Daniel advertisse o rei. Então veja aí, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aleluia. Na verdade, Daniel ele foi no âmago da questão. O que ele falou? Ele falou assim, olha, aceita o meu conselho. Põe termo pela justiça.
Ou seja, Nabucodonosor era injusto. Põe também justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Põe termo. Deus sempre nos dá uma oportunidade. E Deus falou tão claro, mas Nabucodonosor, ele não estava vendo Deus ali, ele estava vendo Daniel. Daniel, que era um exilado, né, de uma conquista que ele havia feito. Deus sempre está falando conosco, mas nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir porque não nos convém. Verdade? Eu não quero mudar minha vida. Nossas conquistas não são para nos orgulhar, e sim para glorificar a Deus. E era isso que Daniel estava tentando falar com Nabucodonosor. Nabucodonosor, olha, arrepende dos seus pecados aí, dá um jeito aí, que provavelmente você vai ter uma chance. Deus nos dá as coisas para que as utilizemos com misericórdia. Com misericórdia. A gente ajuda as outras pessoas. Com misericórdia. E Jesus nos adverte, porque muitas vezes a gente ajuda as outras pessoas e pelo nosso orgulho, nós saímos falando para todo mundo. Ah, não, porque eu ajudei lá o irmão fulano. Ah, eu ajudei lá o irmão ciclano. Olha, eu mando uma oferta para os missionários, né? Ah, o missionário lá sou eu que ajudo. Mas Jesus nos adverte aqui, ó, aquilo que a tua mão direita faz, seja ignorada pela tua mão esquerda. Você já não tem que saber. Você não precisa colocar no jornal o que você está fazendo. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando o nosso nível de orgulho. Não, quando eu estou em primeiro lugar, eu destrono Deus da minha vida. Se o rei tivesse se arrependido dos seus erros e do seu pecado de orgulho, ele seria afastado da desgraça que estava ameaçando a vida dele. E muitas vezes nós não queremos nos arrepender. E quando nós falamos de orgulho, a definição de orgulho, nós falamos, olha, eu não quero ouvir ninguém. Eu sei que eu tenho que ir por aqui, acabou e fim de papo. Pela minha capacidade, pelo meu entendimento. E Deus espera de você e de mim arrependimento. Arrependimento e transformação na nossa vida. Não basta eu só me arrepender. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Remorso é o que teve Judas Iscariotes depois que ele entregou Jesus. Ele teve remorso. Remorso é um mal-estar que você sente, mas você não faz nada com isso. Não, pastor, mas ele foi lá e se enforcou. Pois é. Isso é o remorso. E o arrependimento. Quando você tem arrependimento, você vai aos pés do Senhor. Você vai lá e pede perdão. Quando você tem arrependimento, você chora diante do Senhor. E você não quer fazer mais. Esse é o processo de transformação. Então, arrependimento é diferente de remorso. O remorso você vai continuar fazendo o que você fez. Você teve remorso naquela situação, mas de repente nessa situação aqui você não tem remorso. Arrependimento é quando você fala, quer saber? Eu não vou fazer mais. Deus espera o nosso arrependimento e Deus espera a nossa transformação de vida. Mas quando isso não acontece, na verdade toda ação tem uma reação e todo pecado tem uma consequência. Nós sofremos as consequências do nosso pecado. Se você não se arrepende, se você não é transformado,
Desculpa. O teu orgulho vai te levar para o buraco. O meu orgulho pode me levar para o buraco, se eu não me arrependo. Quando Deus dá alguma coisa na tua mão, não é porque você é bom para chuchu, é porque Deus teve misericórdia de você e de mim para colocar na nossa mão e a gente fazer alguma coisa. Uma coisa que nós sempre falamos, né, Nilce e eu, esse não é o meu ministério, esse é o ministério que Deus deu para nós. Eu não sou o dono do ministério, porque eu não conseguiria fazer nada se a Nilza não estivesse na minha retaguarda. Eu não conseguiria fazer nada se ela não me ajudasse. Deus colocou isso na nossa mão. Então, nós temos aí as redes sociais, nós temos aí a Rádio Vineyard, radiovineyard.net, né? Que não é a nossa rádio, nós administramos. Deus colocou na nossa mão para nós administrarmos. E o sucesso não é você nem eu que vamos definir se tem sucesso ou não. Se a coisa está indo para frente ou não. Quem vai definir é Deus. Porque o ministério tem que ter 5.000, 10.000 pessoas. Não. Não importa. A nossa medida é diferente da medida de Deus. A nossa medida, para ver se tem sucesso, olha, no Zoom teria que ter 500 pessoas. Não tem. Mas se tiver um, porque essa é a medida de Deus. A medida de Deus é diferente da nossa. Nós achamos que aquele determinado ministério, aquela determinada igreja, ela é próspera, ela é maravilhosa, ela está debaixo da unção do Senhor, porque tem lá 5.000, 10.000 membros. Só que essa não é a medida de Deus. A medida de Deus é diferente da nossa. Quantos estão sendo salvos? Nós temos aí o nosso canal no YouTube, que é o nosso canal, porque a gente alimenta o canal, né? Nós temos um canal do YouTube que nós só falamos de Jesus aí. Nós não falamos de outra coisa. Então, a gente tem estudo bíblico, a gente tem devocional, a gente tem pregação, só coisas que se referem à edificação do povo de Deus, daqueles que querem seguir a Deus. E, infelizmente, o nosso canal não tem 1 milhão de seguidores. Não tem 1 milhão de seguidores. Agora, eu não estou preocupado com 1 milhão de seguidores. Agora, o Senhor sabe aonde tem que chegar cada um. Cada um dos vídeos, cada uma das mensagens, cada uma das devocionais, o Senhor sabe. Então, aquilo que Deus coloca na tua mão, vai fazer. O nosso orgulho não permite isso. E quando a gente não faz, sabe o que é? Vai acontecer as consequências. A gente vai ter as consequências. E veja só o que foi que aconteceu com Nabucodonosor. Abra sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 4, versículos de 31 a 33. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Essa é a consequência do pecado do orgulho. Nós temos que tomar muito seriamente que com Deus não se brinca. Tem muita gente aí achando que pode chamar Deus de papai, de mano, do que quiser, mas com Deus não se brinca. Aquilo que Deus deseja para a tua vida, Ele quer o melhor. E muitas vezes você e eu não temos dado o melhor para Deus. Com Deus não se brinca. Deus, Ele fala com você e comigo. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, não é como nós vimos lá no estudo que nós fizemos sobre atributos de Deus.
mas também Deus é justo. Então, querido, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor coloca na tua mão, vai e faça. Não para que você seja o melhor, mas para que Ele seja glorificado através da tua vida e da minha vida. Para que Ele seja o Deus Todo-Poderoso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ah, pastor, mas tem tantos pregadores aí dizendo não sei o quê. Querido, cada um com o seu problema. Esses pregadores que acham que eles são os grandes, curandeiros, os grandes que têm uma palavra poderosa, eles que se cuidem, porque eles devem conhecer a palavra. Se não conhece a palavra e estão falando, com problema. Se conhece a palavra e ainda acha que eles são melhores, eles estão com dois problemas. O Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas quando existe arrependimento e pedido de perdão, não remorso, mas arrependimento e pedido de perdão, Deus nos dá uma nova oportunidade. E Ele quer dar uma nova oportunidade a cada um de nós. E Deus fez isso até com Nabucodonosor. Depois de 7 anos, o rei retorna. E como é que ele retorna? Reconhecendo quem era o único Deus, o soberano, o Senhor sobre todas as coisas. Assim. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É isso? Esse é um ditado que não está escrito na Bíblia isso não, mas é um ditado. Né? E ele reconheceu. O orgulho nos coloca do lado oposto de Deus, nos coloca contra Deus. O orgulho nos coloca longe de Deus. Ele distancia você de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o orgulho faz na nossa vida. Ele nos coloca longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não queira que Deus tenha o mesmo padrão que você tem e que eu tenho. Mas mesmo assim, Deus não nos abandona. Ainda que você e eu sejamos mequetrefe, meia boca, sejamos aqueles que só damos furo, Ele não nos abandona. Ele não é contra você e contra mim, Ele não é contra nós. Ele não está tirando o braço de ferro com a gente, não. Ele quer te ajudar a superar o teu orgulho. E nós temos que superar. Ele quer te ajudar, ele não vai fazer isso para você. A decisão é sua, é minha. Ele não vai fazer isso para mim. E Jesus nos ensina. Abra a tua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Simples assim. Simples assim. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros, os últimos. Você vê a lógica de Deus como é bem diferente da nossa? Para nós, os primeiros são os primeiros, verdade? Não, mas para Deus é o contrário. E aqui Jesus ele nos ensina. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos que entender que Deus é o único que deve ser exaltado na nossa vida. Eu não posso querer me comparar a Deus. Porque aquele que quis se comparar a Deus, o que aconteceu? Caiu. Foi lançado fora do céu. Ele está aí, ó, dando trabalho para todo mundo. Para todos aqueles que estão longe da vontade de Deus. Nós perdemos quando os nossos parâmetros são do mundo. Nós não podemos ter os parâmetros do mundo, nós devemos buscar os parâmetros de Deus para a nossa vida.
Quais são os parâmetros de Deus para a nossa vida? Ainda que seja loucura para esse mundo, quais são os parâmetros de Deus? Devemos nos conhecer e criar a proteção contra as nossas fraquezas. Você tem que te conhecer. Muitas vezes, quando eu ia na UTI visitar alguém por pedido de alguém, saía de lá da UTI, aí a pessoa, ai, pastor, ai, glória a Deus, o Senhor veio aqui, não sei o que. Se não fosse o Senhor, se não fosse eu, ia ser outro. Assim. E muitas vezes as pessoas têm isso como se fosse uma grosseria, como se fosse uma falta de educação. Mas, na verdade, eu tenho que me proteger das minhas fraquezas. E uma das minhas fraquezas era o orgulho. Então, eu tenho que deixar muito claro, não, isso aí não fui eu, não. Então, se não fosse eu, Deus ia mandar outra pessoa, ou até mesmo uma mula, né? Como a gente já viu lá, quando Deus falou com Balaão através da mula. Toda honra, toda glória tem que ser para Deus. Nós devemos nos proteger. Como é que eu me protejo disso? A minha proteção se chama Espírito Santo de Deus. Temos que estar cheios desse Espírito. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho espaço para o orgulho, eu não tenho espaço para o pecado. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, cheio da força, da unção e do poder de Deus, que é de Deus e não é meu, é de Deus. E não permitir que o pecado tenha espaço dentro de mim. Para que você veja, né? Até mesmo Paulo tinha problemas. Tinha problema com orgulho. Né? Abra sua Bíblia aí. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, para que não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse muito orgulhoso, né? Porque a sombra de Paulo curava. Lembra disso? Ele ia virar um pombo, né? Um pombo que anda. Né? Deus deseja que façamos um concerto com Ele. Deus quer isso na nossa vida. Deus quer isso. Que reconheçamos o nosso pecado. O pecado do orgulho, o pecado da soberba, o pecado da nossa falta de humildade. Você sabe quem eu sou? Muitas vezes nós queremos dar carteirada, achando que somos melhores do que o pecado da nossa vanglória. Que se não sou eu aqui, nada funciona. Querido, se não é você, Deus vai levantar outro. Deus vai pôr outro. Assim. Por isso, o nosso ministério não é nosso. Deus colocou na nossa mão e nós administramos. A Rádio Vineyard não é nossa. Deus colocou na nossa mão, a gente administra. E vamos andando. Com a direção do Senhor, a gente vai andando. As lutas, nem todos sabem. A Nilza e eu sabemos de todas as lutas que a gente já passou aí. E tem passado. Mas não importa. Deus deseja nos abençoar ainda mais. Você é abençoado. Aleluia, pastor. Então, Deus quer te abençoar mais. Mais. Ele quer me abençoar mais. Mas para isso nós devemos dar toda a honra e toda a glória a Ele. Dar honra e glória pela tua casa, dar honra e glória pela tua família, dar honra e glória pelo teu carro, dar honra e glória pelo teu trabalho, dar honra e... Ai, pastor, mas você não sabe o que eu passo no trabalho. Pois é, para de passar. Não passa mais. Vai em nome de Jesus. Honra e glória para Ele. Deus te dá mais uma oportunidade hoje. Se você lembra, domingo passado Ele te deu uma oportunidade, né? E hoje Ele te dá mais uma. Eu não sei se você vai conseguir ter uma nova oportunidade no próximo domingo. Não sei. Não sei se você vai morrer daqui a 10 minutos. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe. Mas Ele te dá uma oportunidade hoje, agora.
nesse minuto. Aí que você está assistindo. Mas isso só depende de você aceitar essa nova oportunidade. Ou passar pelo que Nabucodonosor passou. A consequência do orgulho dele. Você escolhe. Você escolhe o que você deseja para a tua vida. É você que escolhe. Deus te dá essa liberdade de fazer. Se você deseja arrepender-se e deixar o seu orgulho de lado e buscar estratégias para que esse orgulho não cresça na tua vida, fecha os teus olhos e vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus zeloso, um Deus que cuida, mas um Deus que é justo. Pai, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. E agora, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. Nós queremos pedir perdão, Senhor, porque nós achamos que nós somos alguém, que nós somos melhores que o Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, pelo nosso pecado. Nós nos arrependemos agora, Pai, e pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha nos encher. Visita agora, Senhor, cada um que nos escuta, cada um que nos vê. Pai, em nome de Jesus, visita cada um agora e enche cada um com o fogo do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que não haja espaço para o orgulho, que não haja espaço para o pecado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que haja espaço para o arrependimento. Ah, Senhor, haja espaço para que possamos voltar aos teus caminhos, voltar a ter uma relação mais íntima contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja conversão, que haja transformação de vida, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada um agora. Aqueles, Senhor, que estão no leito de hospital, Senhor, visita com poder e com autoridade, Pai. Traz a cura do corpo, da alma, do espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua graça sobre cada um que nos ouve agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter uma nova relação contigo. Não uma relação orgulhosa, não uma relação de pecado, mas uma relação de bênção, uma relação, Senhor, de filho com pai. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua vontade na nossa vida. Faz a tua vontade na nossa vida, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E Jesus nos fala, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele fala assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado você e eu. Se nós deixamos de lado o nosso orgulho, deixamos de lado o nosso pecado, porque o Senhor vai colocar coisa grande na tua mão e na minha mão também, se nós estivermos aliançados com Ele, em nome de Jesus. Amém? Te convido a participar da nossa comunidade Crer. Temos a comunidade em português e espanhol, com dias diferentes, mas a palavra sempre do Senhor para as duas comunidades. Lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos ter a nossa reunião mensal de oração. Então, você é o nosso convidado. A partir das 8 da noite, horário de Brasília, a gente vai estar orando. E essa reunião ela não é gravada, para que você e eu possamos ter a liberdade de falar, de chorar, de nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Tem aí nossas redes sociais e convido você a estar com a gente também na radioviniarde.net, né? Ouvindo, se conectando, orando e divulgando esse ministério que não é nosso, é administrado por nós, mas é do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos, né, para a reunião de oração e na próxima quinta-feira continuar os estudos sobre a segunda vinda de Jesus, que está acabando já, né? São 12 estudos que a gente está terminando. E no próximo domingo, já é o primeiro domingo do mês, nós vamos ter o quê? Santa Ceia do Senhor. Então você prepare aí os seus elementos para que a gente possa junto estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Escreve aqui seus comentários, escreve aqui a tua opinião. A gente quer saber
né? De onde você está falando? O que você está achando? Conta para nós. E nós vamos juntos crescer nessa relação com Deus, em nome de Jesus. Fica na paz. Que essa semana seja uma semana abençoada, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.